Gravando. Então tá, pessoal. Agora, continuando, é muito importante quando a gente fala de seleção e estratégia de produção, utilizar conceitos econômicos, né? Inclusive, isso antigamente era uma batalha que a gente tinha nos nossos projetos com as empresas, que a gente fazia nossas otimizações usando como indicador VPL, né? Indicador econômico. O pessoal ficava bravo, falava, não, a gente quer recuperação de óleo, mas às vezes não fazia sentido. Você recuperar mais, mas tem que gastar mais, o retorno econômico diminui. Enfim, isso depende do objetivo da companhia. Se a órgão regulador quer que produza mais, independente de qualquer coisa, aí paciência, né? Mas hoje, pelo que a gente vê, a concepção deles está mudando um pouco, eles estão integrando mais, e pelo que a gente ouviu, eles faziam assim, o engenheiro de observatório fazia toda a análise da estratégia de produção, passava para o economista falava, tá ruim, tá bom, muda, tá ruim, muda. Ia lá para o engenheiro de observatório, para o economista e isso. Hoje, pelo que eu estou vendo, o pessoal das empresas está começando a ficar um pouco mais integrado. E nesse sentido, acho que o Unicimp é até mais inovador, que já integrou os conceitos econômicos com os conceitos de observatório já desde o princípio, e aí, acho que até foi um papel importante do Dennis aí para conseguir convencer as empresas que era importante fazer isso. No nosso caso, que é pesquisa, a gente não quer calcular o retorno econômico do projeto propriamente dito. A gente usa o VPL ou algum indicador econômico para fazer análises comparativas. E é um indicador bom por alguns motivos que eu vou citar daqui a pouquinho. Então, a gente tem um típico fluxo de caixa, assim, de um projeto de EIT, né? Então, a gente tem primeiro a fase de exploração, os primeiros estudos, a aquisição da áreas, a geofísica, perfurações, descobertas, avaliações, etc. Beleza, aí você viu que aquele campo é bom, que tem potencial para ser produzido, e começa a parte de desenvolvimento e produção, né? Então, a partir do momento que você tem a aprovação do plano de desenvolvimento, você vai ter o que aqui? Aqui é o seu retorno econômico. Vai ter retorno negativo no começo, né? Porque você vai ter gasto, o que é chamado de CAPEX, que é o Capital Expenditures, que são as despesas incorridas no começo do projeto. Então, vai ser seus postos, sua plataforma, o que você vai gastar para desenvolver o projeto. Logo depois disso, você vai ter outros custos também. Você vai ter impostos, royalties, você vai ter essas coisas. Você vai ter os OPEX. OPEX são os custos operacionais, né, do dia a dia da empresa. Então, é mão de obra, é material para comprar e tudo mais. Isso aqui é descontado da sua receita bruta, certo? Que é basicamente sua venda de óleo. Você pode ter outras coisas, venda de gás também, ou outras receitas alternativas. Hoje em dia, as empresas de petróleo estão se tornando mais empresas de energia, não em Petrobras, né? Petrobras está ficando bem óleo, mas no mundo a gente tem uma tendência das empresas irem mais para as energias renováveis e estão se tornando mais empresas de energia do que de petróleo, para justamente diversificar o portfólio, né, de projetos. Então, o que você desconta da sua receita bruta menos esses gastos de diluição em OPEX, você tem o seu lucro, certo? Até que sua receita vai diminuindo, porque os seus postos vão diminuindo a produção e tudo mais, até que você chega no seu limite econômico e você chega aqui no seu custo de abandono, que é quando você abandona o seu campo. É lógico, tipo, durante esse tempo aqui, as empresas buscam levar ao máximo isso aqui, com recuperação terciária, com infill drilling e etc. Tá? Isso aqui é o esquema básico. Então, como as companhias de um fluxo de caixa, né? Isso aqui está bem simplificado, sabe? Tem bem mais coisa que isso, mas é uma forma que a gente usava simplificadamente. Então, vai ser basicamente as minhas receitas pela venda de óleo, menos meus royalties, meus PIS, PASEP da vida, né? É o custo da produção, é os custos operacionais, desculpa, do custo de abandono, multiplicado pelo imposto, menos meus investimentos. Aí, hoje acho que já mudou um pouquinho também a forma como deduz o imposto de renda, como não deduz imposto de renda e tudo mais. Aí tem se é regime de partilha, se é de concessão, tem muitos detalhes, né? A Ana Tereza, que entende bem dessa parte econômica, né? Ela fez até o doutorado dela com o Saul, que era economista e tal. Então, a Ana tem ajudado nessa parte, entende bem dessa parte econômica. Se alguém precisar trabalhar coisa focada com a economia,
ela é a pessoa que vai saber quando deduz imposto, quando não deduz imposto e etc. Tá? É no geral isso. O fluxo de caixa é o quê? Receita menos despesas, né? Basicamente. Aí você vai deduzir imposto ou não e tudo mais, mas é as receitas menos suas despesas. E tem outras componentes que podem entrar aqui: depreciação de material, participação especial, outras taxas, enfim, tem muita coisa que pode entrar aqui. Os cálculos, apesar desse aqui ser simplificado, os cálculos podem ser bem complexos. E hoje a gente tem tudo implementado no nosso software house. Então, o indicador que mais utiliza aqui para as nossas análises é o Net Present Value, né, o NPV ou o VPL em português, valor presente líquido, que nada mais é que a soma dos fluxos de caixas, né, o somatório dos fluxos de caixa ao longo do tempo, descontados por uma taxa de retorno ou taxa de atratividade. Como definir essa taxa de retorno, taxa de atividade? Depende muito, assim, depende do país, do risco do país, como está a taxa de juros do país, qual é o retorno que você espera desse projeto, se você compara projetos, se tem projetos melhores, então é uma forma um tanto quanto subjetiva. Tem alguns valores padrões, sim, que a indústria usa, que a gente acompanha eles, a gente costuma usar uma taxa de 9% de taxa de retorno, que é uma taxa adequada. E como eu falei, como a gente pesquisa aqui, a gente não está querendo pegar o projeto e calcular o VPL do projeto, assim, que a grosso modo a gente pode falar que o VPL é o lucro do projeto. Não é exatamente, mas simplificadamente vamos falar que o VPL é o lucro do projeto. A gente não quer calcular isso, a gente quer comparar metodologias, comparar situações, comparar decisões. E para comparar essas decisões, a gente acha que o NPV é o melhor indicador. E por quê? Porque ele considera, dentro desses fluxos de caixa, receita com a venda de óleo, custo da produção de óleo, custo da produção de gás, custo outros custos operacionais, enfim, então tem muita coisa já embutida, a velocidade de recuperação, e quanto mais cedo você produzir óleo, melhor vai ser seu VPL. Então, até isso é levado em consideração. Então, se usar só recuperação de óleo, pode ser muito pouco. Então, por isso que a gente gosta bastante de usar o indicador VPL como um comparativo para achar a melhor estratégia de produção. Isso para um cenário nominal, um cenário especializado, é o VPL. Mas se a gente tem cenários incertos, a gente usa o MV, que é o Expected Monetary Value, né, ou VME, né, Valor Monetário Esperado, que nada mais é que a média ponderada dos VPLs, né? Então a gente faz o somatório dos VPLs multiplicados pela probabilidade de ocorrência de cada cenário. Então vamos supor, eu tenho 10 cenários e 10 VPLs diferentes, só que cada cenário tem uma probabilidade diferente de ocorrência. Então você faz essa continha e tem o valor esperado do monetário do seu projeto. Então, aqui para casos nominais especializados, e aqui é um indicador para os casos probabilísticos. Vou colocar aqui no Ok. E como eu falei, só também indicador econômico talvez não seja suficiente, né? Porque é importante também ter um indicador de risco, né? Porque para tomar uma boa decisão, esse projeto tem um VPL gigante, nossa, mas o risco dele é enorme. Se der errado, ferrou, vai dar um puta prejuízo, e aí o que a gente faz? Então, é necessário, além do indicador econômico, a gente também quantificar o risco. Embora a quantificação do risco é um pouco subjetiva, né? E depende muito, como eu falei antes, do perfil do tomador de decisão, se ele é mais avesso ou mais propenso ao risco, né? E alguns exemplos de indicadores de risco. Esses aqui são bem antigos, né? Sabe, desvio médio, variância ou desvio padrão, né? O desvio padrão é uma métrica questionável, né? Inclusive, o pessoal usa desvio padrão como índice de risco lá na bolsa de valores, tal, né? Mas até lá também é questionado porque ele não mede o risco, né? Ele mede a variabilidade, né? Então, ele penaliza tanto perdas quanto ganhos. Isso é contra-intuitivo. Quando a gente pensa em risco, a gente pensa em possibilidade de perdas, né? E não o possibilidade de ganho é bom, né? Então, o desvio padrão é uma métrica questionável, porque ela mede a variabilidade como medidor de variabilidade, assim, assim, ele é um bom indicador, mas ele não é tão bom para risco, porque ele penaliza perdas e ganhos. E, de novo, essas coisas assim, acho que a Suzana vai explicar com mais detalhes na peça dela, só estou dando uma introdução.
E daí, o que a gente vem usando mais recentemente é o semi-desvio padrão, tá? E já foi um conceito antigo lá do Markowitz, e que a Suzana publicou mais focado para o nosso trabalho aqui. É parecido com o desvio padrão, só que é associado a um resultado ser menor que um valor de referência. É que, por exemplo, aqui eu tenho uma curva de risco, certo? E aqui eu tenho um valor de referência. E aqui, por exemplo, é a minha área considerada de risco, ou seja, no meu semi-desvio padrão, tudo que está aqui eu vou considerar no meu cálculo do risco. Daqui para frente eu vou considerar que é livre de risco, certo? Porque aqui é o que a gente chama de upside potential, sabe? Que é o potencial de ganhos. Não quero penalizar o potencial de ganhos, eu quero só penalizar o potencial de risco, certo? O potencial de perdas, né? Como no trabalho da Suzana ela fala. Então, aqui, voltando para aquela curvinha da curva de risco, vamos analisar com esse indicador aqui. Se eu fosse usar o desvio padrão, eu já adianto para vocês que o desvio padrão da curva vermelha é maior porque tem a maior variabilidade. Mas será que é suficiente? Vamos analisar sobre a métrica do semidesvio. Vamos supor que essa barra preta é minha referência. Qual que é a minha referência? Não sei, pode ser a sua estratégia com maior VME, pode ser valor zero, então projetos que têm VPL negativo eu vou desconsiderar e projetos que têm valor negativo eu vou considerar. Aqui, por exemplo, eu estou supondo que o meu valor de referência é um valor que deu maior VME na média dos projetos, que é esse aqui. Então, tudo que está para frente é o upside potential, é o potencial de ganho. Então, o que vier daqui para cá é lucro. Então, tipo, não estou esperando que daqui para cá é lucro. E daqui para trás, não. Daqui para trás é assim como que eu vou analisar o meu risco. Então, se eu analisar só essa parte aqui, eu posso ver muito claramente que a curva vermelha é mais arriscada, porque se algo der errado na minha estratégia, as perdas da curva vermelha são maiores do que as perdas da curva azul, né? Então, no geral, aqui eu posso ver que a curva vermelha é mais arriscada, tá? Então, supondo o valor de referência aqui e essa formulinha do semi-desvio padrão e a curva vermelha é mais arriscada. Outra coisa que era utilizada, ainda é também, né? Que também vem lá de trás, lá do Markowitz, né? Que ganhou o prêmio Nobel lá em o trabalho dele é de 59, mas ele ganhou o Nobel bem depois, né, se eu não me engano. Que é uma análise de risco-retorno, né? O que seria isso? Seria, eu coloco um indicador de risco aqui no meu RX e um indicador de retorno no RX. Por exemplo, vamos supor que eu estou usando o desvio padrão mesmo aqui, como indicador de risco, e estou usando o VPL ou VME como indicador de retorno. Então, cada pontinho azul desse é um projeto que eu posso escolher, certo? E aí eu tenho o que eu chamo aqui de fronteira eficiente. Então, sobre essas curvas aqui, são as minhas melhores opções de investimento. Por quê? Porque elas trazem o menor nível de risco aceito para um determinado retorno. Confuso, né? Confuso. Mas, por exemplo, para esse pontinho vermelho aqui, eu tenho esse nível de risco. Ou melhor, desculpa, eu tenho esse nível de risco. Então, por que eu escolheria esse projeto aqui se tem o mesmo VPL que esse, e esse aqui tem um risco menor, entende? Isso para alguém que é propenso ao risco. Mas eu falo, não, eu sou avesso ao risco, eu quero um retorno menor, então eu vou escolher um projeto que está mais nessa faixa aqui da fronteira eficiente, né? Então, por exemplo, aqui, eu tenho todos esses pontos aqui. Por que eu vou escolher esse projeto aqui, que tem um risco maior, se eu posso escolher esse projeto aqui, que tem o mesmo retorno, mas menos risco? Entendeu? Então, os pontos sobre essa curva de fronteira eficiente são os pontos que são mais propensos a serem escolhidos no minha decisão final. E é lógico, é subjetivo, vai depender do meu tomador de decisão. E a gente tem uma outra curva aqui que chama a curva de desutilidade. Eu não vou entender detalhes, mas tipo, a utilidade é a preferência por exemplo, do consumidor, indo mais para a econômica, assim. Então, todos os pontos dessa curva representam o mesmo grau de satisfação do consumidor, certo? Então, a minha melhor escolha, eu posso ter vários tipos de curvas. Algumas curvas mais desse formato, assim, que são mais avessas ao risco, curvas mais, assim, que são mais propensas ao risco. Então, eu posso traçar aqui
várias curvas de isotilidade. E aí, dentro de uma curva de isotilidade, a preferência pelo resultado é o mesmo. Então, o melhor projeto vai ser o quê? A junção dessas duas curvas. A junção da curva de isotilidade e a junção com a curva de fronteira eficiente. Confuso, né? É bem confuso mesmo, eu confesso. Mas, assim, o mais importante que para vocês entenderem é um gráfico que eu tenho quantificação de risco, quantificação de retorno, tem vários projetos possíveis de serem escolhidos e o mais importante aqui é a minha fronteira eficiente, que nela estão as minhas melhores opções de investimento de acordo com o meu grau de risco exigido para um dado retorno. É isso. Então vamos lá para as decisões baseadas em modelo e para os procedimentos de otimização, tá? Então, selecionar uma estratégia de produção é de acordo com algum ou mais objetivos, né? Como falei algumas vezes aí. Eu posso querer maximizar a produção, eu posso querer maximizar a lucratividade, eu posso querer diminuir risco, eu posso querer diminuir capex ou opex, eu posso fazer tudo isso ao mesmo tempo. Então, vai depender muito do objetivo da empresa. Então, como é uma tarefa complexa, é importante não simplificar demais o processo. Lógico, algumas coisas a gente tem que simplificar. Não dá para rodar um modelo super refinado, fazer milhares de simulações com modelo super refinado. A gente tem que fazer algumas simplificações, sim, mas tem que ser de acordo com, sem perder tanta qualidade dos resultados. Por exemplo, a fidelidade do modelo de simulação. Acho que o Avance falou ou vai falar sobre esse assunto. Eu vou escolher um modelo mais refinado ou mais grosso? Depende do seu objetivo. Você quer uma coisa muito precisa ou você quer uma coisa um pouco mais média, assim, que não precisa ter tanta precisão? Depende do tempo de simulação. Esse modelo é muito preciso, mas ele demora 10 horas para rodar, eu não vou poder fazer milhares de simulações. Esse aqui é um pouquinho menos preciso, mas não tem problema, e ele demora só 1 hora para rodar, eu vou poder fazer um monte de simulação e eu vou conseguir ter uma decisão melhor do que com o outro refinado. Então, a simulação de dados tem que ser feita, bem feita, por quê? Porque eu tenho que confiar nos modelos, né? Então, se os meus modelos não honram nem o passado, como que eu vou confiar que ele vai estar honrando o futuro, né? Então, ele tem que ser modelos que honrem o passado, para ter uma maior confiança na previsão de produção. As incertezas têm que estar bem mapeadas, sabe? De acordo com os dados de impostos, dados cítricas, certezas, é lógico. Pode ter certezas que a gente não sabe que existem lá, né? São o que a gente chama não unknowns, as certezas não mapeadas, mas aí não tem jeito, é azar da vida, né? Mas eu tenho que ter um bom mapeamento de certezas, tem que ver quais impactam mais, e posso fazer uma análise muito aprofundada na incerteza que não está impactando tanto e negligenciando outras. E o método de otimização. Então, eu tenho que ver se o meu método ou algoritmo, eu vou explicar a diferença já já, se está adequado para aquele caso, se o método está funcionando. Então, se tem alguma coisa errada, você tem que ver o que está acontecendo, né? Porque tomada de decisão baseada em modelo tem vieses. Tem vieses, pode ser um viés otimista e tudo mais, mas e pode estar relacionado a muita coisa. Pode ser a fidelidade do modelo que não está adequada para aquele estudo, pode ser a simulação de dados que não foi bem feita, pode ser as incertezas que não estão muito bem mapeadas, pode ser o método de otimização que não está muito bom. Então, a gente vai ter que descobrir por que não está bom. Ou tudo está muito bom e sua decisão foi excelente também, que é o que a gente sempre quer, né? E aqui eu também vou passar muito rápido, que é uma das formas, o Denis já deve ter falado lá nas primeiras aulas e tudo mais, que é a decisão baseada em modelos que a gente faz aqui no Licim, né? Que é o procedimento de closed loop, que é em malha fechada, são os 12 passos, né? Que é dividido em cores. A parte verde é onde a gente escolhe os modelos que a gente vai usar. Então, primeiro a gente constrói um modelo de alta fidelidade, com todas as propriedades, todos os fenômenos, tal, um modelo bem fiel. E aí, dependendo do objetivo, a gente vai para os modelos de simulação. E aí sim você vai falar se você quer um modelo mais ou menos afinado, se vai ser proxy, se proxy é suficiente, se vai ser low fidelity e essas coisas. Aí tem a parte de passado, né? Que é a parte de estimação de dados, onde a gente vai tentar fazer os modelos honrarem os dados passados, podendo tanto ir para o Big Loop, em que volta aqui alterar o modelo de alta fidelidade, mas geralmente o que a gente faz mais, assim, que é mais comum, é ir direto, sim, não ir para o Big Loop, é voltar aqui direto
para os modelos de simulação. Então, conforme você vai recebendo dados, você vai atualizando os modelos de simulação. Se os modelos não estão ok, você volta para a simulação. Se os modelos estão ok, aí sim a gente vai para a parte que a gente está falando hoje, que é a parte de futuro. Então, otimização de longo prazo, a decisão que eu vou tomar, isso pode ser tanto para desenvolvimento, quanto para fase de gerenciamento, pode ser qualquer fase do campo, qualquer tipo de campo, funciona para tudo. E a parte preta é mais a parte de otimização de curto prazo, que a gente está começando a estudar agora. Bem resumido é isso. E aqui são os passos, né, que as cores representam os passos lá do closed loop, certo? Então, os passos verdes é a construção do modelo, os passos vermelhos é o passado, então é a geração dos cenários incertos e a calibração dos modelos e a redução dos cenários. E aqui tem a parte azul, né, que seria o futuro. Então, o que eu queria falar mais hoje, assim, apesar de ter falado um pouquinho de risco também, dessas coisas, é isso, a produção de estratégia do caso base é o passo 6, onde a gente faz a nossa otimização especializada, a nossa primeira otimização para testar aquela metodologia e tudo mais, nosso primeiro passo. Depois a gente faz nossas análises de risco, seleção dos modelos representativos e tudo mais. E aí sim a gente vai para os passos 9 e 10. Então a gente pode fazer de duas formas. A gente pode fazer uma produção de estratégia para cada modelo representativo ou uma otimização robusta em que a gente otimiza tudo de uma vez, mas eu vou explicar melhor daqui a pouquinho. Tá? Mas antes disso, eu vou falar sobre função objetivo. Então, como eu falei antes, quando a gente seleciona uma estratégia de produção, a gente quer alguma coisa, né? Com essa estratégia de produção. E o que, que a gente quer? Então, a gente usa uma função objetivo para representar matematicamente o objetivo geral do projeto. Tá? Então, é essa função objetivo que vai definir as diretrizes para otimização ou para a seleção da estratégia de produção. Então, podem ser indicadores técnicos, indicadores econômicos ou a combinação. Como eu falei, eu gosto muito de... Eu gosto muito não, né? A gente usa muito... Gosto também, mas a gente usa muito VPL, né? Mas pode ser VPL e VME, né? E pode ser combinado com outras coisas. Pode ser VPL misturado com fator de operação, pode ser VPL misturado com redução de CAPEX, sabe? Pode ser qualquer coisa que faça sentido para aquele caso, para aquele campo. Tá? E aqui alguns exemplos, né? Para o caso nominal especializado, as funções objetivos podem ser VPL, recuperação acumulada de óleo, recuperação acumulada de água, fator de recuperação. No caso probabilístico, VME, valor esperado de NP, né? Valor médio de NP, algum indicador de risco, certo? Na verdade, a combinação deles também. Então, essas são as funções, os termos de função objetiva. Sem definir isso, você não começa um processo de otimização, né? Porque você vai otimizar o quê? Você tem que saber o que você está otimizando, né? Então, você quer VPL, você quer recuperação de óleo, e aí que você começa, né? Ou você pode ter também múltiplas funções objetivos, né? Uma função de utilidade, né? Que falei um pouquinho da utilidade, que é a preferência do usuário e tudo mais. Ou funções de objetivos por pesos, né? Isso aqui é a Suzana que vai falar mais certinho para vocês na outra palestra. E modelos representativos. Para que servem os modelos representativos? Quando a gente gera os cenários incertos, a gente gera muitos cenários, 100, 200, 1000 e tudo mais. E aí, qual seria o procedimento mais rigoroso de todos? Otimizar cada um deles. Mas dá para fazer isso? Não, não dá. Eu não vou otimizar 1000 modelos de simulação e nem 100 modelos de simulação. Eu vou ficar a vida inteira fazendo isso, nunca vou acabar. Então, o que a gente faz? A gente pega alguns modelos, dentre esse montão de modelos, para representar toda a variabilidade das mínimas incertezas dentro desses poucos modelos, certo? Então, é importante para processos probabilísticos que demandam um número muito grande de simulações. Então, no exemplinho aqui, ó, eu tenho dezenas ou centenas de modelos. Aí eu seleciono os meus modelos representativos, tá? E represento as minhas incertezas que estão todas aqui dentro desses modelos aqui. Aí fica mais viável fazer otimizações. Aí fazer otimização de 10 modelos é possível, né? De 100 já é mais difícil. E como que a gente seleciona esses modelos representativos, né? Existem alguns papers, algumas outras formas de fazer, como a gente faz no Unicim, me refiro. A gente tem implementado isso já no programinha do Meira, que o pessoal da computação lá de Limeira, né, chamado RM Finder.
Mas antigamente o pessoal fazia no Excel, eu não passei por essa época do Excel, né? Mas o pessoal falava que dava muito trabalho. Eu peguei as primeiras versões do RMFinder, que não tinha nem interface gráfica ainda, era tudo texto e tal. Mas pelo menos já peguei o RMFinder lá em 2014, por aí, 2013. Mas antes era no Excel que só fazia e não ficava muito bom, né? Porque são muitas variáveis ao mesmo tempo para trabalhar. Bom, mas enfim. Tem três principais componentes aqui. Primeiro são as curvas de risco. Então, o que acontece? A ideia é o quê? Cada pontinho desse, azul, é um modelo de simulação. E os pontos vermelhos são os modelos representativos selecionados. Nada mais é que uma otimização também, né? Uma seleção de modelos representativos pela forma que foi implementada pelo Meira, é uma otimização aqui. Então, o que acontece? Se, por exemplo, se esses meus pontinhos vermelhos estivessem todos juntinhos nessa parte do gráfico, eles não estariam representativos. Por quê? Teria toda essa parte aqui que não estaria sendo representada. Então, eu tenho que representar o máximo possível do meu range de incertezas, certo? A mesma coisa dos crossplots. O que são os crossplots? São gráficos que correlacionam dois indicadores. Por exemplo, aqui, VPL e fator de recuperação. Opa, desculpa. E fator de recuperação. Então, aqui eu tenho uma dispersão de pontos aqui, certo? E os meus modelos representativos, a gente pode ver que representam bem meu conjunto total de modelos, porque eles estão espaçados entre esses pontos, certo? Se eles estivessem todos juntinhos aqui, aí não, aí eles não estariam representando bem, certo? É difícil conseguir seguir isso para todos os indicadores, porque a gente não usa só uma curva de risco, nem um crossplot, a gente usa curva de risco de VPL, NP, fator de operação, produção de água, usa crossplot em relação a todos os indicadores, então ele tem que honrar todos esses gráficos ao mesmo tempo. Lógico, aí no programinha lá a gente pode dar peso maior para a curva de risco, peso maior para algum indicador. Então, vai ter algum gráfico ou outro que ele não vai estar tão bonitinho assim, tão bem representado e tudo mais. Mas aí você olha o que mais te interessa e vê se, no geral, ele está bem representado. E outra coisa importante é que o que eu chamo de PDF são as incertezas escalares, por exemplo, né? As incertezas escalares do meu conjunto total de modelos tem que ter mais ou menos as mesmas probabilidades dos meus RMs. Deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui. Eu não coloquei. Mas, por exemplo, se eu tenho lá uma incerteza no fluido, eu tenho 50% do meu conjunto de 100 modelos. Eu tenho 50% de probabilidade de um cenário X, 25% do cenário Y e 25% do cenário Z. Isso quer dizer o quê? Que mais ou menos 50 modelos vão ter um fluido, mais ou menos 25 modelos vão ter outro fluido, e mais ou menos 25 modelos vão ter outro fluido. E aqui nos RMs, ele tenta seguir mais ou menos essa distribuição. Então, mais ou menos 50% dos meus modelos vão ter o mesmo fluido dos 50% aqui, 25% dos mesmos 25% aqui, e assim por diante. Então, você vê que é uma tarefa bem difícil esse tipo de otimização aqui e tal, né? Mas é assim que a gente faz para selecionar esses modelos representativos, tá? Então, vamos agora para o processo de otimização, que nada mais é que a maximização ou minimização de uma função objetivo, que é um indicador, através de mudanças em algumas variáveis. Então, a gente tenta encontrar o melhor compromisso dentre diversos requerimentos. Como eu falei, a gente precisa definir uma função objetivo, maximizar a recuperação, acelerar a recuperação, maximizar o retorno econômico. Geralmente é esse o objetivo, maximizar o retorno econômico. A gente pode ter uma utilização manual, automática, assistida e a nominal contra a robusta. Vou explicar. Então, a otimização manual nada mais é que você pegar manualmente, mudar pocinho de lugar ali, testar uma vazão diferente ali, você faz isso manualmente no simulador. Qual é a vantagem? Você tem mais sensibilidade, você sente mais o problema, você tem experiência do profissional envolvido ali, então você entende melhor o seu modelo de simulação, você entende melhor o seu problema, mas a desvantagem, você testa poucas opções, né? Não dá para fazer milagre, muita coisa fazendo coisa manual. Já quando você usa um método automático, um algoritmo, né, você tem a vantagem de aumentar o espaço de busca, então é mais provável que você encontre uma solução ótima do que numa utilização manual.
é quase certeza que uma solução feita por algoritmo vai ser melhor que uma manual. Mas tem desvantagens, né? Tem o esforço computacional que é muito alto, muitas simulações que são feitas, vamos dizer assim, à toa, né? Que demora para chegar na solução ótima, e você perde a sensibilidade do problema, que é o que eu falei antes, né? Não adianta lá você botar para rodar, pegar a solução final e pronto. Por isso que a gente tem também a otimização assistida, combina as duas coisas, né? Então você roda o seu algoritmo e dependendo do passo, do processo, dependendo do objetivo, ou dependendo do que você quer analisar, você faz alguns ajustes manuais, você entende o seu modelo, vê por que está acontecendo aquilo. Então, o seu algoritmo foi a base para chegar a um resultado próximo ao ótimo. É lógico, é difícil chegar no resultado ótimo, né? Esse aqui é um problema de infinitas soluções, né? Então, se você rodar o mesmo algoritmo várias vezes, cada um vai dar um resultado um pouquinho diferente, né? E aí você vai ajustando manualmente, isso aí a gente chama de otimização assistida. E qual que é melhor? Não tem uma definição do que é melhor, né? Vai depender muito do que você quer, do seu objetivo. Por exemplo, se você tem um modelo que já está muito bem otimizado, mas você quer fazer algum ajustezinho ali, você não vai refazer toda uma otimização com algoritmo, mas não, você vai fazer um ajustezinho manual ali. Agora, você está começando do zero, não sabe nada do modelo, começa com algoritmo, otimiza lá e depois faz algum ajuste, né? E assim por diante. Então, vamos lá. Uma otimização nominal. Como é feita uma otimização nominal? Vamos supor aqui que eu tenho N RMs, certo? Aí eu vou otimizar cada um deles separadamente. Então, eu vou ter uma estratégia 1 para o meu modelo 1, uma estratégia 2 para o modelo 2, vou ter N estratégias para os meus N modelos. E para cada estratégia, eu vou ter um VPL associado, certo? E para cada estratégia também eu vou ter um MV associado, porque depois eu vou fazer as simulações cruzadas e tudo mais, e vou calcular o valor monetário esperado de cada estratégia. Depois de tudo isso, eu vejo qual estratégia deu o melhor VME e seleciono a melhor dela de acordo com o meu VME, o VME junto com o risco e tudo mais. Então, otimização nominal, eu faço uma de cada vez, e faço os meus VMEs e depois pego o meu melhor VME com a melhor estratégia. Vantagem, você consegue observar melhor como se comporta cada estratégia em cada cenário. Então, se a minha realidade lá for um cenário otimista, você sabe como se deve agir. Se quer um cenário otimista, você sabe como deve agir também. Então, você ganha muita sensibilidade em relação a problemas, fica conhecendo muito o seu modelo, assim. Você sabe que no cenário é assim, no outro cenário é de outro jeito e tudo mais, né? Que é a otimização robusta. Alguém quer me falar como que é a otimização robusta? Qual que é a diferença? Alguém tem alguma noção de como que é a diferença da nominal para robusta? Ninguém? Então vamos lá. A diferença é que, ao invés, né, de eu fazer uma otimização separadinha para cada modelo de estimativa, eu faço uma otimização de uma vez só. Então, a gente tem softwares para fazer isso. Por exemplo, o Simoshi, ele faz isso, né? O Mero também, o nosso software in-house aqui, ele também faz isso. Por exemplo, quando eu mudo um posto de lugar aqui, num determinado passo da otimização, ele vai mudar esse posto em todos os modelos ao mesmo tempo e já vai calcular meu VME. Entendeu? Então, no final, eu só vou ter uma estratégia, eu não vou ter N estratégias. A gente teve uns estudos que mostraram que o resultado final, assim, em termos de VMS, essas coisas, é melhor fazendo assim, tal. Assim a gente chega realmente à melhor estratégia, mas qual que é a desvantagem? Você perde a sensibilidade, né? Você não sabe como que a estratégia se comporta, qual que seria o meu número de postos num cenário pessimista, qual que seria o meu número de postos num cenário otimista, e assim por diante, porque você fez tudo ao mesmo tempo e gerou uma estratégia só, tá? E aí, isso aqui é bem trabalhoso, demora, faz muitas simulações e tudo mais. Aí depende do objetivo que cada um prefere fazer. Eu, assim, particularmente, é um gosto pessoal meu, eu gosto das nominais e depois juntar tudo, sabe? Justamente por isso, para ter essa simplicidade, mas isso é um gosto meu. E agora a gente fala um pouquinho das variáveis de otimização. Aqui no Sim, a gente divide em três variáveis: G1, G2 e G3. Então, as variáveis G1 são as variáveis de projeto, que são as variáveis relacionadas ao desenvolvimento do campo, que não podem ser alteradas depois da implementação e que geralmente têm um grande impacto no fator na função objetivo e geralmente geram altos custos, certo?
Então, exemplo é número de localização dos postos, capacidade da plataforma, o cronograma de abertura dos postos. Depois que você perfurou o posto, depois que você abriu o posto, você não tem mais o que fazer. Você está lá, você já gastou dinheiro com aquilo, gastou bastante dinheiro com aquilo, e você não pode incrementar mais. Então, e isso impacta muito na função objetiva, é uma parte muito importante. Para fazer o G1, a gente fixa o G2 que vai ser otimizado posteriormente. Geralmente foi assim. O que é o G2? O G2 é o grupo 2, que são as variáveis de controle. Então, está relacionado com a fase de gerenciamento. Depois que eu já tenho meus pós instalados, já tenho minha plataforma definida, já tenho tudo certinho, aí eu vou gerenciar meu campo. Então, são variáveis que podem ser alteradas no dia a dia da empresa e geralmente não envolve grandes despesas adicionais. Às vezes sim, por exemplo, injeção de polímeros. Injeção de polímeros vai ter que injetar mais polímeros, você vai gastar um pouquinho mais. Mas geralmente não envolve grandes despesas adicionais. Por exemplo, aumentar a vazão, diminuir vazão, fechar poço, fechar e abrir poço. Isso são o método de rateio que você vai usar. E são essas coisas. É como você vai gerenciar. E às vezes você consegue até corrigir alguns probleminhas que você teve aqui no G2, igual quando a gente fez o trabalho sobre gestão de polímeros. Se você tivesse feito no G1 pensando em água e depois fosse usar polímero, você conseguiria até melhorar muito a sua estratégia usando o G2. Aí você otimizava bem o banco de polímeros e chegava no resultado quase tão bom quanto a estratégia que você pensou para a gestão de água, tá? E a G2 a gente divide em subgrupos aqui, subvariáveis, né? Que é o G2S, que são as regras de curto prazo, que a gente está começando a trabalhar agora, não temos assim, muito estudo em cima disso. Temos o G2L, que são as regras de longo prazo, né? Ou do life cycle, né? As regras de longo prazo, geralmente o que a gente faz, né? A gente otimiza já pensando em fechar posto lá na frente, já pensando em fechar esse visa na frente, e um outro detalhe, por exemplo, a SVIS é um detalhe interessante. A SVIS pode ser tanto G1 quanto G2. Se você estiver pensando se vai instalar a SVIS, as obras inteligentes ou não, ela é G1, porque ela vai te gerar um custo, você ainda vai decidir se vai colocar ou não. A partir do momento que ela foi instalada, ela passa a ser G2. Então, aí você não vai mais pensar se você vai instalar ou não. Aí você vai pensar em como você vai controlar ela, quando você vai fechar ela, se você vai abrir de novo ou não, se vai fechar total ou não. E por aí vai. Então, que alguns exemplos de G2, né? As vazões, fração de injeção, o fechamento de poço, o controle de poço, mas não a tomada de decisão em relação a ter civil ou não. O tamanho de ciclo de WAG, por exemplo, a variável G2 pode ter ciclos longos, ciclo curto, você pode mudar ao longo do campo. E atualmente a gente está começando a ter também uma outro tipo de variável G2, que é o G2C, que é a variável dentro do ciclo do closed loop, né? Por exemplo, se eu tenho um ciclo de 6 meses do meu closed loop, eu vou otimizar somente as variáveis que impactam durante este ciclo. Por exemplo, se eu tenho um ciclo de WAG de 2 anos e meu ciclo de closed loop é 6 meses, eu não vou mexer no ciclo de WAG, eu vou deixar para depois, entendeu? Se eu tenho posto que fecha daqui 15 anos, eu não preciso mexer nessa variável agora nesse G2C. Eu vou mexer no que impacta naquele período do closed loop, por exemplo, alguma vazão, alguma ICV que fechou ou não, e assim por diante. E temos as variáveis G3, são as variáveis de revitalização, que são relacionadas às alternativas futuras para melhorar o desempenho do campo, né? Geralmente envolvem despesas extras também. O mais comum são postos novos, né? Os infill drillings, colocar postos ali no meio dos outros. Pode ser também conversão de postos de produtor para injetor, por exemplo, vice-versa, completação. Então, são tomadas de decisões que você toma lá no final do campo, tentando prolongar mais a vida dele, ou tentando aumentar o retorno econômico. Então, quando a gente vai otimizar os nossos casos aqui, a gente tem que pensar nessas 3 variáveis. Se a gente está falando de G1, está me dizendo que está utilizando G1, está utilizando G2, está utilizando G3, isso aqui é bem importante saber. Quando a gente otimiza G1, o que a gente faz com o G2? A gente deixa um valor fixo de G2. Então, esse G1 vai ser dependente do G2. E aí, a hora que você otimiza o G2, você já até consegue ter uma noção se o G1 está bom ou não. Se chegar no G2 e mudar muito o seu resultado, talvez o seu G1 não estivesse tão bom assim, entendeu? Mas seu G1, seu G2, você vai ficar meio dependente, assim, né? Vamos dizer.
Aí, depois que você fez um G1 com um G2 fixado, mesmo com o G3, né, se tiver planejado já uma certeza que você vai ter uma postos extra lá, você deixa eles fixos, e depois otimiza G2, depois otimiza G3. Por quê? Para simplificar um pouco o problema, porque se você for otimizar tudo isso aqui ao mesmo tempo, vai ser muita variável, o processo talvez não ache uma solução boa, vai demorar muito processo, muito esforço computacional, por isso que a gente faz assim, a gente divide essas variáveis e faz, a gente fala de forma hierárquica, né? Então, primeiro a gente diz uma coisa, depois a outra, e quando necessário a gente fixa algumas coisas, né? Olha, você vai ficar com um valor aleatório, tem que se fixar com um valor que faça algum sentido, nem que for uma otimizaçãozinha simples, prévia e tudo mais, mas você fixa lá e depois que você vai otimizar. E tem as variáveis de monitoramento também. O que são as variávees de monitoramento? Eles representam algumas informações que vêm do meu simulador, tá? Ou do meu campo, né, no caso. Eles não são otimizáveis, as variáveis de monitoramento. A gente usa elas para monitorar o campo. Por exemplo, watercut é uma variável de monitoramento. Eu não otimizo o watercut. O watercut é uma saída do simulador ou uma informação que eu tenho do campo. Eles vão fazer GOR. GOR é uma informação que eu tenho do campo. Não tem como otimizar que o GOR daquele poço vai ser tal. Isso é uma informação que eu vou receber. Mas eu posso usar essa informação para tomar alguma ação, entendeu? Então, o que a gente otimiza é, por exemplo, um valor de uppercut limite. Então, eu falo assim, quando aquele posto chegar a 95% de uppercut, eu vou fechá-lo, porque ele vai começar a dar fluxo de caixa negativo. Quando o posto atingir um GOR de 2.000, eu vou fechar, porque vai dar prejuízo para o campo. Então, eu uso ele como um gatilho para tomar reações reativas ou proativas. Eu também posso usar essas variáveis de monitoramento como informação para acelerar o processo de otimização e de tomada de decisão e para reduzir o espaço de busca. Então, alguns exemplos, indicadores de longo prazo, como indicadores econômicos de postos, né? São esses aqui, o que eu falei, que é o WCUT, OR, indicadores de campo, como produção acumulada de óleo, de gás e de água, etc. Ou então até o tempo de chegada de gás e água, certo? Então, aqui eu já falei também, quadrinho azul. Então, são regras, a partir das variáveis de monitoramento, eu posso ter regras para fechar pós, para fechar fados, ou para tomar alguma decisão durante o meu gerenciamento, de forma que melhore o meu desempenho do campo, aumente meu VPL e tudo mais. Fala um pouquinho sobre controle proativo e reativo. Esses slides, esses outros dois, esse aqui também, tem no guia do Nissin, viu? Então, se alguém quiser mais detalhes lá, pode pegar o guia lá na internet, que tem lá também. Controle reativo. Controle reativo é uma ação que eu tomo depois que algo já aconteceu, depois que um evento indesejado já aconteceu. Por exemplo, eu vou fechar um posto depois que atingir um GOR. Vou fechar mais CV depois que atingir um GOR. Já o controle proativo, eu tomo uma ação, mas antes desse evento indesejado acontecer. Por exemplo, fechar mais CV ou um produtor antes da chegada de água e antes da chegada do breakthrough. Trabalhar com controle proativo é bem complicado, é bem difícil, né? Porque você convencer alguém a fazer alguma coisa antes de acontecer ela, né? É uma coisa um pouquinho complicada de se trabalhar. E o outro detalhe é que você tem que falar se a coisa é proativa em relação a quê, ou reativa em relação a quê. Porque pode ser reativa em relação a alguma coisa e proativa em relação a outra coisa. Por exemplo, pode ser, por exemplo, proativa reativa em relação à chegada de água, mas proativa em relação à negativação do fluxo de caixa, por exemplo, sei lá, pensei um exemplo aleatório aqui. Então tem que se definir reativo e proativo em relação a quê, sabe? E aqui, vou falar bem rápido também, que também pode ser usado para otimização, mas quem vai falar mais vai ser, ou já falou também, foi o Avance, né? Sobre as FOPs, né, que são as Faster Objective Function Estimators. A ideia principal de usar isso é para deixar o processo de tomar decisão mais rápido, né? Então, você pode usar algumas coisas ao invés do modelo de estimação mais refinado e tudo mais, para acelerar algumas etapas do processo de otimização ou de tomada de decisão. Então, por exemplo, pode usar emuladores, proxies, Fast Simulation Models, né, Low Fidelity Models, modelos híbridos, certo?
Então, isso, por exemplo, e lógico que talvez não seja o ideal usar isso aqui no processo todo. Então, fazer toda a otimização de uma prótese, não. Você usa isso aqui, por exemplo, para reduzir o espaço de busca. Então, você usa um modelo de baixa fidelidade, descarta soluções ruins e, a partir daí, você usa um modelo completo, por exemplo. E aí, você já diminuiu bastante esse modelo de seu tempo de simulação, você já descartou soluções ruins e já partiu para uma otimização com o modelo mais apropriado mas você conseguiu reduzir bem o espaço de busca. Aqui um pouquinho falando do passo 11, né? Do closed loop, que seria improvements, né? Melhoramentos adicionais, né? Que seria o gerenciamento das incertezas. Então, você pode tomar ações adicionais para gerenciar melhor o reservatório sobre incertezas. Por exemplo, você pode trabalhar com o valor da informação, com o valor da flexibilidade, né? O que você pode fazer de diferente no campo nessa etapa para tentar melhorar a sua estratégia, sabe? Alguma informação nova que você pode ter ali, uma flexibilidade que você pode procurar, tá? E aquilo que eu tinha falado lá no comecinho também, integração com o sistema de produção. Então, nessa etapa 11, caso não tenha sido feito antes, né, caso foi verificado que todo o meu processo de gestão não precisava ter sido integrado, a gente pode integrar com o sistema de produção nessa etapa, tá? E ver se está ok ou não, né? Às vezes você pode ter que voltar para trás e fazer um novo G1, dependendo do que acontecer, nova plataforma, novo G1 de tubo. Às vezes você precisa de um novo G2, uns outros métodos de elevação, alguma coisa assim, sabe? Ou às vezes não, às vezes você pode ver que aquele modelo está ok, mesmo sem integração, que aquele sistema de produção consegue entregar o que o reservatório entrega. Isso é o passo 11. E aí eu vou falar um pouquinho agora da diferença entre algoritmo de otimização e método de otimização. O que é o algoritmo? O algoritmo é um processo que se maximiza ou minimiza a função objetivo. O algoritmo ele faz parte do método. Por exemplo, o DES lá do Cmost é um algoritmo, né? O DE também, o Design Exploration, é um algoritmo. Pode ter um algoritmo meteorístico, por exemplo. O DDHC, que a gente usa bastante aqui no Unicim, foi desenvolvido pelo João, é um algoritmo, porque ele é uma ferramenta matemática ali e que vai fazer algum processo tentando maximizar ou minimizar uma função objetivo, é o algoritmo. O que é o método? O método é uma coisa muito mais geral, que inclui, por exemplo, o algoritmo que você vai usar, o procedimento que você vai usar para definir o espaço de busca, quais variáveis você vai usar, se você vai usar FOPs ou não, se você vai usar modelos de mais alta fidelidade ou não, a sua parametrização, como vai ser a sua parametrização, qual tipo de otimização você vai usar, se vai ser robusta, se vai ser nominal. Então, tudo isso é parte do método, e o algoritmo está dentro do método, certo? Eu falei um pouquinho antes sobre otimização hierárquica, né? Então, para também simplificar um pouco o processo, ao invés de otimizar tudo de uma vez, a gente faz por etapas. Então, a gente fixa algumas coisas e vai otimizando por partes, né? Isso aqui foi tirado do trabalho lá da Ana Tereza. Então, você pode, por exemplo, começar definindo o número de postos, depois otimiza a posição de postos, depois otimiza o limite da plataforma, aí depois você vai fazendo ajustes finos, né? Novamente com. Ou melhor, desculpa, eu me confundi aqui. Essa parte amarela é a estimativa inicial. Então, você primeiro estima o número de postos, a posição de postos e o limite de plataforma. Uma estimativa inicial que geralmente não precisa ter uma grande precisão assim, porque você vai ajustar depois lá na otimização, que são os quadros verdes. Aí sim, depois que você fez uma estimativa inicial, porque você tem que ter um ponto de partida, né? Você vai começar de algum lugar. Então, você definiu lá, tem até uma certa de mestrado, tem uma formulinha lá para definir o número inicial de postos, tal, que dá para ser usado em alguns casos. Você definiu isso, aí você vai otimizar. Aí você define se estava adequado, se não estava. Aí você estima um cronograma de abertura. Aí você sim otimiza a posição de postos. Aí você otimiza as vazões. Otimiza novamente o cronograma. E assim vai indo. Otimiza o tempo de fechamento de postos. E assim vai indo, né? Aqui está um pouquinho misturado G1 e G2, né? Nesse trabalho está um pouquinho antigo, então ela não separou muito, mas a gente vê aqui que tem G1 aqui,
G1 aqui, G1, 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 e aqui já é G2, né? Então, aqui, mas de qualquer forma, só para mostrar o que é um procedimento hierárquico, que é passo a passo. Depois a gente vai para a análise de resultados e ver se precisa ser refinado ou não. Se precisa ser refinado, a gente volta. E se você quiser voltar manual, só fazer algum ajuste fino, ou se achar que precisa fazer, utilizar tudo de novo, vai depender de caso a caso. Isso é uma forma de fazer, né? Isso aqui é um método. Aí existem infinitos métodos que podem ser utilizados dependendo do seu estudo. E aqui alguns exemplos de algoritmos. Que os dois que a gente usa mais, né? O DS do Simosh, né? Que é um processo iterativo que aplica sequencialmente o Design Exploration e o Control Evolution, os estágios, né? De Design Exploration e Control Evolution, certo? Uma desvantagem desse método é que ele faz muita simulação desnecessária. Aqui não tem o valor base aqui, mas geralmente ele faz um monte de simulação aqui para depois chegar no valor base e aí melhorar um pouquinho, né? Então, essa é uma desvantagem desse método de Semote que eu acho, assim, né? E aqui tem esse espaço aqui, porque tem uma etapa dele que ele volta, né? Ele pega algumas soluções que foram descartadas, testa de novo para ver se realmente estavam ruins e faz de novo. E por isso, geralmente, às vezes tem um espacinho aqui. Às vezes é isso, às vezes pode ser também porque é outra parte do processo de otimização, então você continua, às vezes dá uma caída também sobe, então às vezes a gente vê nos gráficos do Senote que tem esses saltos assim, e são por essas duas razões. E a gente tem o DLHC também. Ano passado eu dei muito detalhe sobre o método aqui, expliquei certinho como funciona, passo a passo, mas esse ano eu não vou fazer isso não. Quem quiser detalhe, pode pegar o paper do João, tá bem explicadinho lá, porque o algoritmo qualquer um usa o que quiser, pode até criar um novo, se quiser, né, também, né? Mas a gente recomenda usar o que a gente tem. A diferença aqui do DLHC para o anterior é que ele é feito em iterações, né? Então, ele usa o processo baseado no hipercubo latino, certo? Que é um método de amostragem, um método estatístico de amostragem. Ele baseia nisso para tentar maximizar ou minimizar uma coisa. Ele foi primeiro proposto pelo Célio para arquivo histórico, né, para assimilação de dados. Depois o João adaptou para otimização. Então, a ideia aqui é a cada iteração, por exemplo, cada corzinha aqui é uma iteração de acordo com o número de amostras que eu defini. Por exemplo, aqui, eu defini que eu teria 9 iterações, certo? Tem 9 iterações aqui, e cada iterações eu tenho 100 amostras. Então, em cada iterações, o método vai fazer 100 sorteios pelo hipercubo latino. Então, ele fez 100 sorteios aqui, simulou, aí se você define um threshold, né? Um valor de corte, e a partir desse valor de corte, o próprio algoritmo, perdão, vai pegar esses melhores valores e já vai descartar algumas soluções. E assim sucessivamente, vai pegando os melhores valores e descartando as soluções ruins, vai pegando os melhores valores e descartando as soluções ruins. Até que ele vai convergindo, até uma solução ótima. E você pode ver que nesse caso preto, esse traço preto, é o DS do Slosh, que o João fez um trabalho que comparou os dois, e o método dele foi melhor que o Slosh, tanto em número de simulações, que lá foram 2.000, né? Se eu não me engano, foram muitas simulações. E aqui foram menos simulações, um resultado um pouquinho melhor ainda, tá? Então a ideia é você reduzindo o espaço de busca a cada iteração. Então, por exemplo, nesse gráfico aqui, eu coloquei 4 iterações de exemplo, 1, 2, 5 e 9. Então, as barrinhas azuis escuras aqui é a minha primeira iteração, certo? Então, eu tinha uma distribuição uniforme, então que seria 100% dividido por 9, né? Não sei, então um pouquinho menos de 10% aí. Então, está uma distribuição uniforme. Já na segunda iteração, você pode ver que ele já descartou vários níveis de incerteza que eu tinha, ou vários valores candidatos que eu poderia ter no processo, já foram descartados porque o algoritmo viu que eram ruins. Então, ele manteve aqui, na iteração 2, só aqui, nesse eixo X, são os níveis de algum atributo, né? Aqui é do paper dele, né? Ele chamou de esse nome esquisito aqui, mas é um nível de algum atributo que deve estar associado à injeção de água. Né? Então, ele manteve só o nível 1, só manteve o nível 5, 6, 7 e 9. O resto tudo foi excluído. Certo? Já na iteração 5, ele já descartou mais ainda. A 1 ele já descartou de novo e manteve só a 9, a 5 a 6. Chegou na 9,
Ele só manteve esses dois níveis, ou seja, ele percebeu que aqui nos melhores casos, para essa variável, as minhas melhores combinações foram usando esses dois valores candidatos. E isso ele faz combinando diversas variáveis, certo? Então eu tenho um gráfico desse aqui de PDF para cada variável. Então ele vai reduzindo o espaço de busca de cada variável, fazendo as combinações até chegar no valor ótimo. Deixa ficou um pouquinho confuso também, né? Mas talvez deu para pegar mais ou menos a ideia aí. Então, outra coisa que eu também já falei, só para deixar claro, é a definição de objetivos. Então, quando a gente vai otimizar e selecionar uma estratégia, a gente tem que definir esses objetivos que algumas vezes são conflitantes. Por exemplo, aumentar a lucratividade e diminuir risco, né? Geralmente, esse aqui é o maior retorno, você vai ter que assumir um risco um pouquinho maior, né? E não necessariamente a maior produção de óleo significa maior retorno econômico. Por isso que a gente insistia com as empresas para usar o VPL, né? Porque às vezes eu tenho maior recuperação e menor retorno econômico. Aqui dá para ver um pouquinho, né? Que eu tenho alguns valorizinhos com maior NP e menor VPL e tudo mais, mas não está tão claro. Eu tenho outras figuras melhores, que foi do lado do meu doutorado, então vou dar o um exemplo dele. Por exemplo, eu tenho aqui um gráfico, que aqui eu tenho o fator de recuperação, e aqui eu tenho VPL. E está negativo ainda porque era só a estratégia inicial, era só a estimativa inicial, então estava ruim ainda a estratégia, né? Porque eu estava começando o processo, era o meu ponto de partida. Então, nesse passo aqui, era a remoção de poços. Então, eu fui removendo poços para ver se aumentava o meu VPL. E você pode ver aqui, ó, que os meus maiores fatores de recuperação eram os menores VPLs. E por que isso estava acontecendo? Porque esses poços, nessa estimativa inicial, estavam localizados em regiões ruins. Então, eu estava gastando com eles e eles não estavam se pagando. Eu estava gastando com ele, o óleo que ele produzia não se pagava. Então, conforme eu fui retirando eles e deixando menos poços, o meu VPL foi melhor até chegar ao ponto de ficar quase positivo aqui. Essa etapa não chegou a ficar positivo, mas foi quase. Então, nesse passo, os investimentos variam, dependendo do número de poços. Então, quanto os investimentos variam, aí eu não tenho uma correlação clara entre fator de fração ou produção de óleo e VPL. A gente pode ver aqui também, ó. Esse foi o passo seguinte. Passo 1 ou 2 passos seguintes, que foi a adição de novos postos. Essa aqui eu fiz manual, né? Essa primeira etapa é manual. Já essa aqui foi uma etapa que eu usei o Motion, né, na época. E a gente pode ver a mesma coisa, que eu tenho um envelope aqui, eu tenho um ponto ótimo aqui em termos de VPL, não condiz com o meu ponto ótimo aqui de fator de recuperação. Então, o que a empresa quer? Você quer maior recuperação ou você quer maior retorno econômico? Você prefere ter prejuízo, mas aumentar mais horas? Às vezes o cara quer, alguma regulação que exige que produza mais horas, tudo bem, mas... E eles falavam pra gente na época que queria, não, recuperação de horas. Ele falava, não, VPL é melhor. Então, o que a gente viu aqui? E por que isso está acontecendo? Porque aqui eu estou adicionando muito poço que não está se pagando, tá tendo tanto poço, está tendo tanta interferência entre poços ali, que tem poço que está roubando óleo de outro e tudo mais, e tem poço que não está se pagando, depois está dando prejuízo. Então, chega a ser prejuízo, né? Porque o VPL está positivo aqui, ou melhor, até tem uns prejuízozinhos aqui, né? Que está negativo, mas é só para mostrar isso, que não necessariamente uma maior produção de óleo me acarreta em maior retorno econômico. E por quê? De novo, porque os meus investimentos estão variando pelo número de poços. Pelo número de poços. Então, se eu coloco o poço a mais, eu vou ter que gastar com esse poço. Esse poço vai se pagar? Depende. Pode ser que se pague, pode ser que não. Então, ele tem que ser o poço estar muito bem localizado, na região muito boa, para ele poder ter uma boa produtividade e realmente valer a pena investir nele, certo? E se eu fosse por umas estratégias que usasse muito poço, sou um cara super otimista, eu quero pôr poço a rodo, vamos encher de poço, não importa porque o preço do óleo está alto, vamos gastar mesmo, não sei o quê. Não, você vai ter prejuízo, que adianta, né? Então vamos fazer uma coisa mais elaborada, uma coisa mais que demande um pouco mais de tempo, mas para chegar num resultado melhor. Então, uma recuperação não necessariamente implica em maior retorno econômico. Mas tem um caso que é um pouco mais relacionado.
que esse aqui, por exemplo, tem umas diferençazinhas também, né? Tem aqui, a gente pode ver que tem uma correlação até que forte entre o fator de recuperação e o VPL aqui. Tem uma correlação forte. Por quê? Qual etapa foi essa? Foi a etapa de localização de poços, ou seja, eu só mexia na posição do poço, eu não tinha mais gasto, não gastava mais, entendeu? Então, nessa etapa, eu tenho uma forte correlação entre VPL e fator de recuperação. Então, se você está em etapas do processo que investimentos variam muito em relação ao que você está fazendo, você não tem uma correlação clara entre retorno econômico e fator de recuperação. Agora, se você já está numa fase em que você não tem mais investimentos a serem feitos, você está alterando algumas coisinhas, está tentando aumentar o fator de recuperação, aí sim, nessa etapa, eu até poderia usar o fator de recuperação como função objetiva, porque ele é bem correlacionado com o VPL, né? Porque os meus maiores VPLs são os meus maiores fatores de recuperação, e os meus piores VPLs são os piores fatores de recuperação. Por quê? Porque eu só estou mexendo na posição do poço. Isso em termos de simulação, estou dizendo, né? Porque se eu tiver perfurado já, eu não posso mais mexer. Mas como eu ainda estou testando as posições candidatas, em teoria, eu não tô gastando assim com o poço. Eu já sei quantos poços eu vou ter. Essas duas etapas aqui foi para definir o número de poços, por isso que o investimento varia. Depois que eu já defini o número de poços, eu vou só mexer na posição deles. Então, se eu só estou mexendo na posição deles, acontece a situação aqui de forte correlação. Agora, falando aqui de algumas ferramentas que ajudam na seleção da estratégia de produção. A gente tem os mapas de qualidade, né? São mapas, tem infinitas formas também de criar mapas de qualidade, né? Você pode juntar algumas informações como saturações, volume poroso, essas coisas. Dá para usar outros mais simplificados, que são próprias saídas do simulador, por exemplo, o óleo por unidade diária, que o próprio CNG dá, já pode usar de forma simplificada como um mapa de qualidade. Nas versões mais novas tem até um Oil Map Potential, que é um outro tipo de mapa de qualidade da própria CNG, também já dá para usar. E a ideia aqui é só você ver onde tem, de acordo com esse índice de qualidade, onde estão as regiões com maiores potenciais de produção. Então, isso aqui pode ajudar, para reduzir seu espaço de busca, por exemplo, se for usar um algoritmo. Dois, se para não, você pode fazer uma coisa mais manual também, por exemplo, né? Você pode fazer alguns testes manuais, então você pode usar a mapa de qualidade para isso. E outra coisa que você pode usar são as streamlines, né? Que são as linhas de fluxo que o simulador mostra para gente. Então você sabe de onde está vindo os fluidos, de onde está caminhando a água, de onde está caminhando o gás. E aí você pode também tomar algumas decisões em relação a isso. Se você vê se a água está vindo de um injetor, você bota ele mais longe, ou então mexe em G2 e por aí vai. Sistemas fiscais. Falar só um pouquinho disso, no passado eu também me estendi um pouco, esse ano eu vou ser bem resumido, tá? Só para vocês saberem que o sistema fiscal pode afetar, sim, a sua decisão, a sua estratégia. Assim, falando bem brevemente, né? A gente tem até essa fase aqui do Johnson de 94, que há mais sistemas fiscais no mundo do petróleo do que número de países. Então tem muitos, cada país tem o seu, né? Cada país tem o seu royalties, tem o seu valor de royalties, tem o seu imposto, é tudo diferente, cada país é de um jeito, né? Aí a gente tem algumas coisas assim básicas e em comum, né? E um país pode ter mais de uma regulação, como no Brasil, por exemplo, né? No caso do pós-sal, nós tínhamos o sistema de concessão, e depois, quando veio o pré-sal, veio o sistema de partilha, e depois começaram a querer trocar de novo, e vieram as discussões, enfim. Mas, então, aí a gente tem, basicamente, os regimes de taxação de óleo, dividido entre essas duas partes básicas aqui, o sistema de contrato e o sistema de concessão. No sistema de concessão, o óleo fica para a empresa, ela vende o óleo e paga os impostos e taxas para o governo e tudo bem. Já no sistema de contrato, o óleo é do governo. O óleo é do governo e a empresa vai ser paga em óleo também, no caso aqui do sistema de partilha de produção. Então, tem aquele esquema de óleo lucro, descontado do óleo custo, é bem complexo. Também, assim, depende da produtividade de poço para fazer os cálculos. O nosso software house, o Mero, já calcula a VPL considerando isso.
Então, está prontinho lá, ele calcula o VPL considerando partilha e concessão. Você pode escolher se você quer que ele calcule o VPL considerando concessão ou se quer calcular o VPL considerando partilha, tá? E a diferença só desse aqui para o contrato de serviço, que é pouco utilizado assim, que no contrato de serviço a remuneração da empresa é em dinheiro, né? Não é em óleo, né? Na verdade. E aí depende um pouco também do tipo de risco que é assumido, se é a empresa ou se é o governo que vai assumir mais risco, aí depende do contrato. Aí, quem quiser mais detalhes disso aqui, recomendo muito a tese da Lívia, né? Lívia Marques, 2014, ou o artigo dela, tem um artigo também. Ela explica bem certinho, assim, mostra as diferenças quando tem um cenário otimista, quando tem um cenário pessimista, o que acontece com a estratégia, qual é a melhor, qual a parte que vai mais para o governo, qual a parte que vai mais para a empresa. Ela comparou a estratégia de produções usando regime de concessão, regime de partilha. Então, é bem legal, quem tiver interesse, recomendo a Lívia Marques, aí, de 2014, e o artigo dela também. Tá? E a questão gráfica de curiosidade, que eu tirei da tese dela também, né, de quanto é a fatia governamental, né? Isso aí que varia bastante, mas no geral a gente vê que a fatia governamental é maior para os casos de partilha, né? E é menor nos casos de concessão. Mas, lógico, varia, né? Em alguns pontos aqui, tem algumas variações, mas no geral a gente observa isso, que a fatia governamental é maior para para concessão, ou melhor, é maior para a partilha, né? Que os valores maiores estão aqui para o governo, então 90% da fatia vai para o governo, por exemplo, aqui na Venezuela, na Líbia e tudo mais. E aqui, por exemplo, Irlanda, Peru, Marrocos, Nova Zelândia, a gente tem as menores parcelas governamentais, que são menores 50% até. Você pode ver que tem um range grande aqui, varia muito. Acho que não tem o Brasil aqui, o Brasil não tem esse mas está antigo também, um pouquinho, é que 2007 já deve ter mudado muito isso aqui também, né? Mas é só a título de curiosidade, tá? E agora, o último assunto, assim, que eu gostaria de tratar com vocês é sobre os nossos benchmarks. Porque a gente trabalha com modelos sintéticos, né? A gente, como grupo de pesquisa, é difícil receber. A gente até tem alguns dados reais, principalmente nos últimos anos, a gente começou a receber dados muito reais, mas tem empresas que custam muito a querer compartilhar com a gente os dados reais, então a gente constrói nossos próprios benchmarks, certo? E o que são os benchmarks? São modelos de simulação padronizados que a gente usa para validar e comparar metodologias, ou seja, até diferentes grupos de pesquisas podem usar, diferente, inclusive é usado no mundo todo. Tem gente fez tem na página do Ensino para ser baixado, tem gente do mundo inteiro usando, gente da Petrobras usando, tá? Então, a ideia é ter algumas coisas padronizadas para poder comparar metodologias e ver se as soluções estão apropriadas e tudo mais, né? Isso é importante, porque se cada um for usar um modelo diferente, a gente não sabe assim, se o resultado é diferente, porque o modelo é diferente, porque a metodologia não está boa. Então é importante ter uma coisa mais padronizada e existir os benchmarks. Então a ideia é que um reservatório real, que a gente não tem o campo, né? A gente não tem o campo real, é substituído por um modelo de referência com propriedades conhecidas. Então, a gente emula a resposta da aplicação de uma metodologia no caso real, como se fosse um caso real. Como se fosse a natureza, assim, como a gente estivesse brincando de Deus, assim, e aquele reservatório é a nossa realidade. O que sair dali é realidade. Então, a gente pode, por exemplo, desenvolver uma metodologia e aplicar no modelo de referência, e aí sim, ver se a metodologia deu certo ou não, porque aquela é a nossa resposta real, como se fosse o nosso campo, entendeu? E aí a gente vai ver, e pode dar certo ou não. A gente fez uma metodologia, jogou no referência, deu muito bom. Falou, nossa, tá funcionando perfeito, os modelos representativos estão bons, a metodologia tá boa, tá ótimo. Pode acontecer o contrário. A gente fez uma metodologia, testou lá no modelo de referência, que seria o campo real, e deu ruim, deu resultado pior do que deveria ter dado. E tem que entender por quê, né? Como eu falei antes, se é os modelos representativos que estavam mal mencionados, é a metodologia, o método de otimização que estava ruim, enfim. E a ideia é essa, é emular a resposta de um caso real, só que num ambiente controlado, né? Então a gente tem esse ambiente controlado para testar as nossas metodologias. Então aqui eu estou dando o exemplo desse modelo aqui, né? Então como funcionam os benchmarks? A gente tem primeiro o modelo de referência, que é um modelo muito refinado, com propriedades, com diversas propriedades, fenômenos físicos que são implementados, tal, que representam o nosso campo
a nossa verdade. E também temos o modelo de simulação, que tem o modelo mais grosso, que é onde a gente vai fazer toda a nossa análise, nosso desenvolvimento de metodologias e tudo mais, para depois jogar aqui e ver se deu certo ou não, tá ok? Então, como eu falei antes, né? Então, isso aqui, o modelo de referência, é a nossa verdade. Isso aqui é como se fosse o nosso campo. Ele pode ser usado, não só pode, como é usado para extrair dados, logs, histórico de produção, dado sísmico. Só que lembrando, isso aqui são dados sintéticos, né? A gente não é o dado real do campo, mas é como se fosse a nossa verdade também. Esses são os nossos dados reais, entre aspas, aí, sabe? Então, a gente tem tudo isso que a gente pode usar para fazer as nossas metodologias, nossa análise no ambiente controlado. Outra coisa que a gente pode colocar no modelo de referência são incertezas não mapeadas, são chamadas unknown unknowns, que é uma coisa que pode acontecer lá no campo. Tem uma coisa que tem lá, uma fratura, sei lá, uma falha, que você não sabia que existia e em algum momento da vida você descobriu. Isso a gente faz também. Então, nesse modelo, por exemplo, a gente tem fraturas ao longo das falhas que é uma incerteza desconhecida. Então, a gente colocou no modelo de referência, mas não colocou no modelo de simulação para deixar mais desafiador para ajuste histórico, mais desafiador para otimização, entendeu? Porque a gente não mapeou essa incerteza lá no modelo de simulação para deixar como uma incerteza desconhecida, como se a gente não soubesse que ela existe. Porque, em teoria, a gente conhece porque a gente fez o modelo, né? Mas, em teoria, a gente não conhece o que tem nesse modelo. A gente não sabe que tem essas fraturas e tudo mais, entendeu? Então, a gente deixou como pode fazer esse tipo de coisa também. Então, ele é muito bom para desenvolvimento de metodologias para aplicações em casos reais e ele emula desafios e dificuldades encontrados em casos reais, mas no ambiente controlado. Então, se a gente faz uma metodologia, se eu estiver no campo, eu só vou saber se deu certo ou não, aplicando no campo, esperando não sei quantos anos, e aí como que eu vou saber se está boa ou não a metodologia? Aqui não. Aqui a gente tem um ambiente controlado, a gente testa, a gente sabe se deu certo ou não, e a gente pode afirmar categoricamente fala, não, essa metodologia funciona porque eu testei todos os dados que eu usei foram extraídos desse modelo e tudo que eu fiz foi baseado nisso e deu certo. E a gente tem mais confiança para validar as nossas metodologias, além de poder comparar no mesmo modelo, né? Por isso é importante ser bem padronizado, para a gente comparar com outros grupos de pesquisa, com outras empresas, e tem muita gente usando no mundo todo os nossos benchmarks aí, que bom para o grupo. Então, como que a gente gera esse caso sintético aí, né? A gente tem um modelo de referência com grid fino, aí a gente tem os perfis de postos, a gente combina com outras incertezas e gera os múltiplos modelos de simulação, que eu falei anteriormente também. A gente pode gerar também um histórico de produção sintético, depois a gente adiciona ruído para ter um histórico de produção mais realista, certo? Aqui é só o resultado direto do referência, mas depois é adicionado ruído para ficar mais ruidoso aqui e ficar mais realista. Daqui também a gente tira informações de pressão e saturação para gerar dados de física sintética, né? Que aí é a parte da Alessandra, que ela também, não sei se já apresentou também ou vai apresentar. Aí ela gera a física sintética para os estudos de integração de sísmica com engenharia ou por probabilidade de sísmica, essas coisas. Quais são os benchmarks que a gente tem até agora, né? A gente tem, eu não vou entender muito em detalhes assim, mas muitos de vocês vão usar o Unicim 1, Unicim 2 e tudo mais. O Unicim 1 é um benchmark que foi construído com características do campo de namorado, certo? Então, é o nosso benchmark que já foi usado, assim, já foi muito utilizado, já agora a gente está usando outros, assim. Tá? Acho que até ficou mais, assim, mais para disciplina mesmo, o pessoal usar, quem está fazendo pesquisa está usando pouco o Unicim hoje em dia. Aqui tem algumas características do modelo, e assim, né? A gente tem vários casos dentro do benchmark, né? Então, a gente tem, por exemplo, no SIM1R, que é o caso de referência. E dependendo do estudo que eu quero, eu vou ter diferentes tipos de modelo aqui. Por exemplo, o NICIM-B é o estudo da fase de desenvolvimento. Então, tem poucos postos e tudo mais. O NICIM-M foi feito para estudos da fase de gerenciamento. Então, eu já tenho os pós alocados, então não vou precisar otimizar G1, porque eu já tenho o G1 otimizado, então vou focar só em G2, por exemplo. O ensino H, por exemplo, é para estudos de assimilação de dados. Então, também já tem estratégia de produção, não vou precisar otimizar nem nada, e só vou usar para assimilação de dados. E tudo isso aqui está atrelado a uma data, né? Então, o que muda entre eles
é o período de desenvolvimento. Então, aqui eu estou no estágio mais anterior de desenvolvimento, que eu ainda não tenho muitos poços. Aqui eu estou no estágio posterior, que eu tenho mais poços, e a mesma coisa no H. Aí eu tenho uma cidade de produção de 14 produtores e injetores. E aqui, como eu falei, né, são repetição, eu tenho um caso refinado, que é o modelo de referência, o modelo de simulação, e algumas características aqui para quem tiver alguma curiosidade para usar esse modelo, tá? E está disponível nesse site, quem quiser baixar, está lá disponível, certo? A gente tem o Nissin 2 também, que é o mais focado assim, no pré-sal. É um modelo muito faturado, com super K. Então, esse é o maior desafio desse benchmark, né? A fratura, a quantidade de fraturas que ele tem, o super K, é um caso bem complicado para simulação, para o juízo histórico. Ele está, se eu não me engano, ele está ainda na versão Black Oil e o compositor está em construção. Esse aqui do ano passado, não sei se já foi atualizado isso, se já liberaram o composicional, eu acho que ainda não, né? Mas depois no final eles podem falar se já está liberado o composicional ou não. E o desafio ele tem também todas as suas particularidades, né? O tamanho dele, o período histórico, o período de produção. Então, assim, sempre atrelado a uma data também. O que é histórico, eu não posso mudar. Então, por exemplo, aqui no Nissin 1, o que está para trás aqui da data do Nissin H não pode ser alterado, eu só posso alterar dali para frente. É uma coisa do M, do D, etc. Então, sempre tem que ficar atento a essas datas, tá? Então, se eu tenho aqui, por exemplo, 1,5 anos de histórico de um poço, esse é meu histórico, ali é passado, já foi feito, a decisão foi tomada, não tem o que eu posso fazer. Eu vou fazer coisas aqui na previsão, nesses 28 anos e meio que restam, aí sim eu posso fazer o que eu quiser, eu posso alterar o que eu quiser, por posto, tirar posto, não sei o que e tudo mais, tá? Então, isso aqui, o desafio dele é basicamente esse, é um reservatório extremamente fraturado. Aqui também a nomenclatura seguiu a mesma coisa no NIS 1, NIS 2R, DMH, certo? De acordo com a fase de desenvolvimento, e está disponível nesse endereço. Agora a gente tem também o Unicim 3, que também é baseado no pré-sal, mas no outro campo do pré-sal. E o principal desafio dele é que ele é um campo gigante. Então, ele pode ser usado para estudos para tentar reduzir o tempo computacional, para tentar acelerar a tomada de decisão. Ele é um campo que tem muita produção de gás, a plataforma é limitada por produção de gás, então dá para fazer estudos sobre gerenciamento desse gás. Então, é um caso assim, bem completo e complexo que dá para usar para bastante coisa. E a partir desse caso aqui, a gente mudou um pouco a nomenclatura. A gente não está mais chamando de D, de M, de H, porque podia confundir. Agora a gente está sempre atrelando a uma data. Então, por exemplo, o Unicim 3 2019 é um caso de estudo para o estágio inicial do campo. Então, eu tenho... Esse aqui, na verdade, é a foto do 2022. Mas no 2029, eu tenho só 2 postos de um TLD, então, de um dos setores, porque esse campo tem vários setores e tudo mais. Então, eu posso usar ele mais para desenvolvimento desde o primeiro setor. Já o NIS 3 2022, o histórico dele vai até 2022. Então, de 2022 para trás, é histórico, eu não posso fazer mais nada. O setor 1 dele já tem uma estratégia de produção definida, que eu não posso mexer, mas eu posso mexer no G3 dele, por exemplo, desse setor 1. Eu posso mexer no G1 dos outros setores. Eu posso mexer no G2 do setor 1. Muita nomenclatura, né? Vai ficar um pouquinho confuso, mas vamos lá. Ele tem 4 setores. Se eu estou no NIS 3 2022, o setor 1 já está desenvolvido, ó. Ele já está com os postos aqui. Então, se eu for usar o 2022, eu não vou fazer otimização de G1 no setor 1. Eu posso fazer otimização de G1 no setor 2, 3 e 4, ou eu posso fazer otimização de G2 no setor 1 ou nos outros setores, e posso fazer otimização de G3 no setor 1 e nos outros setores. Então, esse é o desafio desse caso. Ele não é tão fraturado e tudo mais quanto o anterior, ele é um pouco mais comportado em relação a isso, mas o desafio dele é por ser um campo gigante, tá? E como que a gente vai tomar decisões, como que a gente vai desenvolver esse campo, vai desenvolver por setores, por módulos, como que a gente vai alocar esses postos, como que a gente vai desenvolver esse campo gigante aqui, sendo que a gente precisa de muita simulação, precisa fazer milhares de simulações, simulação demora para rodar,
Então, o que a gente vai fazer isso? Vai cortar o modelo, vai usar submodelo de menor fidelidade, vai usar proxy, ou vai fazer menos simulações. Então, esse é o desafio dele, tá? Que é baseado no campo e é um campo bem assim, bem próximo ao campo real, apesar de ser sintético e tudo mais. O menino que construiu ele fez um trabalho excelente aqui, ele tem todos os fenômenos, todas as características que o pessoal lá do consórcio da empresa passou para a gente. Tem aqui também, é o campo kárstico, né? Esqueci de mencionar que ele tem karsts e tudo mais, e está disponível aqui nesse site. Aqui, só para. Esse aqui eu já falei, né? No Unicim 2019, é o estágio inicial dele. Ele só tem 2 postos que estão produzindo, teve outros 2 postos que foi usar para modelagem, mas não estão na estratégia ainda, que podem ser usados ou não na estratégia, foi usado só para modelagem. Então, o 2019, ele está bem no início e pode ser usado para o desenvolvimento, inclusive, do setor 1. Mas ele é muito pouco usado, por quê? Porque tem os outros setores para desenvolver também, né? O que a gente usa mais é o 2022, porque aí no 2022 a gente pode usar o setor 1 para estudo de gerenciamento e pode usar os outros setores para estudo de desenvolvimento. Então, é um benchmark que no benchmark só a gente consegue fazer tudo, né? E a gente tem aqui esse VIS, dá para estudar esse VIS, dá para estudar o WAG, dá para estudar muita coisa, viu? Integração que está em produção, separação submarina gás líquido, coisas de assimilação de dados com WAG, que o pessoal está com certa dificuldade, ela está tendo vários e vários desafios nesse modelo aqui. Eu não coloquei aqui, mas daqui a gente também desenvolveu, como a gente não liberou oficialmente ainda, a gente desenvolveu um outro modelo chamado SEC1, que é, na verdade, o setor 1 separado, isolado, só que a gente considera como um modelo separado por ter fronteiras fechadas, porque aqui, apesar de ser separado em setores, não tem barreira ao fluxo aqui. Isso aqui, cada setor representa uma plataforma, representa um sistema de produção. Mas eu tenho. Isso é uma outra dificuldade, né? Porque eu tenho óleo vindo daqui para cá, de lá para cá, e como que eu vou ligar com isso? Como que eu vou lidar com essas condições de contorno dentro desses setores que têm comunicação, certo? Já no SEC1, a gente fez ele para ter um modelo que tivesse essas características também, mas que simulasse mais rápido, que não precisasse simular o campo todo, que pudesse desenvolver algumas metodologias, que então é só o setor 1. Mas eu não apresentei aqui porque ele é mais interno, ele não foi lançado oficialmente, mas a gente está lançando o NISIM 4, né? O NISIM 4 é o SEC1 também, basicamente SEC1, só que com parada de produção. Então, no histórico do NISIM 4, o NISIM 4 vai ser esse azulzinho aqui, certo? Separado, isolado, com parada de produção no histórico de produção. Para quê? Para ficar mais realista, né? Como acontece lá, que a gente viu com os dados reais deles lá, que tem muita parada de produção e a gente quer deixar nosso histórico mais realista, menos bonitinho, perfeitinho lá, a gente vai deixar mais realista, conforme a gente vê aqui, tem algumas paradinhas, aqui é do campo, né? Então dá para ver muito bem, mas pegar gráfico de posto, dá para ver que tem posto que fecha um monte de vezes e tudo mais. E o histórico aqui é bem pequeno, de 2022, né? A gente tem um histórico pequeno, mas por isso que a gente vai lançar no NISIM 4 o 2024 e 2026, para ter um histórico maior. E é isso que eu tinha a apresentar. Se alguém tiver alguma dúvida aí, estou à disposição. Muito obrigado pela atenção aí, pessoal. Vinícius, Oi. queria te fazer duas perguntas aí. Uma é naquela parte que você mostrou lá no início da indisponibilidade do sistema. Eu tinha entendido antes, eu achava que você simulava vários casos e aí em alguns casos você supunha alguma falha, né? Isso é feito também ou na verdade todas as falhas você só trata dessa forma, como indisponibilidade do sistema? Então, é assim, a gente trata a disponibilidade do sistema como uma incerteza, né? Quando a gente está falando de previsão e de produção. Então, a gente cria vários cenários. Então, a gente cria cenários, por exemplo, parada de postos. A gente queria, vamos supor lá, 6 cenários. Um cenário que a disponibilidade foi 99%, outro que foi 90%.